passa por aqui, ou mesmo quem escolheu o bairro para firmar a moradia, muitas vezes nem desconfia o que há guardado no passado da Parangaba. O local, que já foi aldeamento de índios, tem muita história para ser conhecida. Quem nos acompanha nesse passeio é o historiador e morador da Parangaba, João Paulo Vieira. Sua narração nos faz imaginar como era o bairro histórico da Parangaba do século XIX. Só mesmo a memória para fazer esse resgate, porque o tempo já se encarregou de apagar muita coisa. Nos encontramos agora na antiga praça da Vila de Porangaba e que conserva ainda no seu entorno edificações de importância histórica significativa, como por exemplo a Igreja da Parangaba, uma igreja que foi inicialmente construída quando Parangaba ainda era um aldeamento indígena, e aí a igreja é derrubada e constrói essa outra no século XIX. Temos vários casarões ao entorno, casarões centenários, e também a Casa de Câmara e Cadeia, que é justamente o símbolo do poder político-administrativo na antiga vila de Porangaba. Você pode ver, inclusive, a data na fachada, 1879. É justamente o ano em que Parangaba se torna vila e vai modificar, inclusive, o nome, vai passar a se chamar Arronches. A Lagoa da Parangaba nada faz lembrar os tempos de Porangaba. É uma lagoa muito importante que serviu durante muito tempo para pesca, serviu para retirar água nos períodos de seca e hoje que encontra-se completamente poluída. Para fazer a Parangaba do século XIX ficar mais viva, nada melhor que apelar para o arquivo de memórias de seu Jeová, um dos primeiros moradores do bairro. Uma das fotos que seu Jeová escolhe para nos mostrar é a do motor de luz, que fornecia toda a energia para Parangaba. As lembranças dos tempos em que a estação ferroviária fortalecia o comércio de couro e farinha no Ceará ficaram nas lúcidas memórias do morador Jeová. Ele faz questão de contar como tudo acontecia. Essa parte era a parte de armazenamento, né? A mercadoria vinha via férrea, desembarcava aqui. Essa parte era onde funcionava a bilheteria, que a gente comprava o bilhete. Aqui era o cofre e a parte da administração ficava aqui internamente na tesouraria, né? O senhor andava nessa estação? Andei diversas vezes, fui a Baturité, voltava. E de vez em quando sempre andando de trem, que era para rememorar, porque o papai veio de Baturité, com a idade de 13 anos. Aqui se instalou e criou justamente aqui em Parangaba um verdadeiro amor a Parangaba, né? O trem, que fazia o conhecido percurso de Fortaleza para o município do Crato, passava por Maranguape, Pacatuba e Baturité. Ela foi pensada para ser uma ligação da Fortaleza de então à cidade de Pacatuba. E era um transporte tanto para pessoas quanto para mercadorias, porque tudo que era produzido no sertão, né, escoava para Fortaleza para sair daqui do porto. Por exemplo, o algodão, que foi o grande boom econômico na metade do século XIX, passou grande parte dele pela estação da Parangaba até chegar ao porto de Fortaleza. Então a gente tem a Parangaba como um ponto fundamental nesse transporte de mercadorias deste período da metade do século XIX. O trem chega à estação que já não é mais como antigamente. Hoje, poucas pessoas ainda utilizam esse meio de transporte. O descaso com os vagões dá para ver de longe. Dos trens da época de Jeová, só o apito ainda é o mesmo. Parangaba significa beleza e formosura na língua tupi. A estação ferroviária foi uma das primeiras do Ceará e faz parte de um passado que ainda permanece. Hoje, o local foi tombado, mas tem um futuro de incertezas. Do ponto de vista da prefeitura, o que existe é o tombamento definitivo, não é que assim foi um tombamento ratificado. Já existiu o tombamento temporário e apenas o tombamento definitivo ele confirma que realmente tem um valor histórico a estação, e a prefeitura a prefeita com o decreto de tombamento definitivo,
ela mostra a sua intenção e a sua vontade e seu posicionamento em relação à preservação do patrimônio histórico. Diante do que pode vir a acontecer com a estação, o historiador aponta uma saída. A gente tem uma proposta que seria justamente a transportação da estação, né? Uma técnica arquitetônica inédita ainda no Brasil, que busca justamente transferir toda a edificação para alguns metros ao lado. Então seria uma saída que garantiria justamente a integridade física do imóvel.